Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de estática fácil e descomplicada, desmistificando a estática dos sólidos ou estática dos corpos rígidos, é a mesma coisa. Essa é a aula 8, onde nós falaremos sobre os vetores tridimensionais, que são os vetores em três dimensões, né, no espaço. Nós vamos falar das componentes, vamos falar da intensidade e da direção dos vetores tridimensionais. Bom, vamos lá. Bom, vetores cartesianos. Na aula anterior a gente falou sobre a notação cartesiana. O que é a notação cartesiana? É aquela notação que nós fazemos, que nós decompomos o vetor no espaço em, até então, na aula anterior, em x e y. E agora vai ser x, y, z, como eu já vinha comentando até durante essas aulas. O que muda? Basicamente nada, né? Só muda que complica um pouquinho mais ou fica um pouco mais trabalhoso. Mas a lógica vai ser a mesma, né? Então, a intenção de se usar os vetores cartesianos, ou a notação cartesiana, é porque facilita ou simplifica a análise dos problemas de três dimensões, né? Então, de um modo geral, aqui, enquanto, né, estamos na faculdade, de um modo geral até na vida profissional, quando a gente vai fazer os cálculos, exceto os sistemas mais simples, por exemplo, eu quero fazer um suporte para um equipamento de ar-condicionado que fica na parte exterior, né? Então eu vou fazer uma chapa, uma cantoneira e por aí vai, né? E aí vem o projetinho, tenho que dimensionar isso. Isso aí eu vou fazer provavelmente até na mão, com uma calculadora. Eu não preciso de um software mais complexo. Mas os problemas mais complexos, hoje em dia se usam os sistemas, né? Os softwares dedicados para projeto e análise. E com isso eu preciso de ter uma modelagem matemática para isso. Então a notação cartesiana ela facilita, inclusive, essa análise, essa preparação, digamos assim, para um determinado estudo. Eu até comentei numa das aulas para trás a respeito da notação lá de vetor que a gente aprende em álgebra, que é através de parênteses, né? Coloca parênteses, vírgula, vírgula, cada componente depois da vírgula representa o x, o y, z, enfim, as componentes que um vetor pode ter. Um vetor posição ele vai ter 3 no máximo, né? Mas poderia ser um vetor que eu tenho vários componentes, digamos assim. Bom, então o sistema que a gente vai estar utilizando aqui é o que o pessoal chama aí dos sistemas de coordenada destro, ou sistema da mão direita. É daqui que vem, que é o princípio, digamos assim, daquela regra da mão direita que a gente estuda em algumas situações com vetores, né, para aplicar ou verificar onde que está o campo elétrico e por aí vai, né? E aqui a gente vai estar então estabelecendo o sistema de coordenada da mão destra. O que é isso? Com o polegar com a mão direita, né, esticada com os dedos, né, curvados, fechados, né, e com o polegar indicado para cima. O polegar ele vai indicar o nosso Y, os dedos, né, que eu poderia colocar o dedo também apontado, ou seria um indicador, é uma outra maneira que a gente vê em alguns livros, seria o meu X. Ao longo do braço seria o Y e o polegar, como eu comentei, seria o Z, né? Então, o polegar, a parte de cima, então onde o polegar indica, ele vai ser o meu eixo Z, eixo Y e eixo, no caso, onde aponta o indicador, ou poderia ser, né, o perpendicular aqui, da forma como está na imagem, é o meu eixo X, né? Isso é só uma convenção, poderia ser Z, o X poderia ser em cima, não se apegue a convenções. Isso aqui é só uma maneira, se você utiliza o que é convencionado, você não tem que ficar adaptando a sua análise, né? Então por isso que é recomendado que você use aquilo que foi convencionado, mas não tem necessidade nenhuma, não é obrigatório, digamos assim, né? Bom, continuando, né? Então, os vetores, eu tenho as componentes retangulares de um vetor. O que é a componente retangular? Da mesma forma que o vetor é em duas dimensões, o bidimensional, a gente decompunha ele em x e y, a gente vai estar decompondo agora um vetor em x, y, z. Então, eu vou fazer os meus eixos coordenados, x, y, z, né? Como eu comentei, o x fica como se fosse saindo da tela, o y na horizontal e o z na vertical. Como eu falei, poderia, alguns livros, dependendo do que você vai pegar, de matemática principalmente, ele pode inverter completamente e não tem importa, é só um nome, né? Poderia ser outro
outra nomenclatura, inclusive. Bom, então eu tenho aí um vetor A, né, um vetor A qualquer. Eu estou usando a notação com a seta em cima, né, que é uma das notações para fazer a indicação de vetor, é porque fica mais visual, né, não dá para quem está assistindo o vídeo, não vai conseguir identificar quando está negrito ou quando não está negrito. Uma outra identificação que a gente vê nos livros, principalmente o livro do Hibbeler, que a gente está utilizando como base aqui dessas aulas, ele utiliza a notação em negrito, né? Então, quando está em negrito, quer dizer que é o vetor. Eu, particularmente, não gosto porque não é tão visual assim, né? Mas, enfim, a gente está comentando porque é o que você vai encontrar por aí, né? Então, o que eu vou ter? Como que eu faço, então, né? Eu pego, então, o vetor, a posição que eu tenho, e eu vou ter que traçar as paralelas aos eixos que eu determinei. Então, essa linha amarela é o paralelo ao meu eixo Z, né? Então, por que eu começo com o eixo Z? Porque ele está na vertical e aí vai ser mais fácil de eu localizar. Bom, a partir do momento que eu tracei o eixo paralelo ao eixo Z, eu vou traçar o eixo X ou o eixo Y, os eixos paralelos, não importa, né? Então, você vê que eu coloquei aí, não importa se você começar por Y, começar com X, o que você tem que fazer é pegar os eixos que são paralelos, na onde ele encostar, digamos assim, no eixo vertical, que a gente acabou de, o amarelo mais fininho, eu vou colocar também o outro eixo paralelo X. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter essa diagonal no plano XY, né? Então eu estou no espaço, mas aí no plano XY eu tenho como se fosse, se eu tivesse colocado uma luz acima do eixo, então vamos dizer que meu braço é o vetor. Eu coloco uma luz aqui em cima do meu braço, que é o vetor. O que vai acontecer aqui embaixo? Eu vou ter uma reta, que é justamente a diagonal desse meu paralelogramo, nesse losango que está desenhado embaixo aí, no plano X e Y. Então a projeção, quando a gente fala projeção, né, que às vezes é o que a gente vê de falar componente, fala projeção do eixo no eixo X, é como se fosse isso. Então se eu pegar, por exemplo, o eixo, no caso ali, do mesmo vetor, ao invés de eu colocar aqui a luz sobre, né, o vetor, colocar à frente dele. Aí eu vou ter a projeção do meu vetor no eixo Z. Então é isso que eu vou fazendo a cada momento para que eu tenha as projeções, né, que pode ser o que você possa visualizar aí em alguns livros. Bom, daí essa paralela que é a minha diagonal embaixo é o que eu traço em cima também, né? Se você pegar, se fosse fazer, né, com instrumentação, com compasso, com os transferidores ou com os esquadros, eu simplesmente com essa linha eu vou passando, né, no esquadro, que é o que a gente aprende lá em desenho técnico, e aí eu teria a paralela lá no que ultrapassa pelo ponto aonde está indicado o ponto A, que é o do vetor ali, seria a bolinha verdinha. Bom, neste caso, o que eu vou ter então? Eu vou ter o vetor AY, você veja que eu mudei até a sequência, que não tem problema nenhum. Eu vou ter, nos cruzamentos dessas linhas paralelas, eu vou ter então o AY, o AZ e por fim o AX. Poderia ser o AX, o AY, o AZ, não tem problema nenhum. Então o meu vetor A, eu posso escrever ele de uma outra maneira. Neste caso, na notação cartesiana, o meu A, o vetor A, ele vai ser então o vetor AX mais o vetor AY mais o vetor AZ. Seria mais ou menos, para você entender, o caso aqui do vetor, onde está a minha mão, é o meu braço. E aí o que acontece? Seria como se fosse o mapa da Mino. Eu tenho que andar da origem, vamos dizer que é no meu corpo, aqui no meu ombro. 3 para frente, 2 para o lado e 5 para cima. Seria as coordenadas em x, y, z. Né? Então seria a maneira de eu chegar no mesmo ponto, só que andando em linha reta através dos eixos para poder localizar o meu ponto A. Bom, eu poderia também fazer a anotação já, né, uma outra anotação que aparece através dos vetores unitários, YJK. Né? Então isso é a anotação que alguns livros usam.
poderia ser Y chapéu, J chapéu ou K chapéu. Ou que alguns livros também utilizam X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Então é tudo a mesma coisa, é só questão de notação e gosto, né? Tem livros que você vai achar de um jeito, tem livros que você vai achar do outro. Então eu coloquei uma outra forma de escrever a mesma coisa. Então o vetor A ele vai ser igual então a x, agora não é vetor, mas é o módulo AX na direção Y, na direção I, né? Eu coloquei I setinho, poderia ser o I chapéu, é a mesma coisa. Mas a YJ, o vetor J unitário, mais a Z e o vetor K unitário. São maneiras de se escrever a mesma coisa. Daqui que eu comentei que eu poderia colocar, se eu fizer a notação que a gente aprende lá em álgebra, lá sobre vetores, eu poderia colocar que o A é igual parênteses AX, AY, AZ. E para que eu faço isso? Se eu for utilizar, quando eu for calcular momento, o momento nada mais do que uma operação, o cálculo dele através de uma operação de vetores. E aí com isso eu utilizo a calculadora programável, por exemplo, ou que tem as funções de vetores, e aí eu calculo mais facilmente faço mais facilmente os meus cálculos. Aí a gente vai demonstrar isso nas aulas mais para frente. Bom, continuando, então como que eu calculo a intensidade? Não muda nada, a única coisa que vai aumentar aqui um componente. Então lá quando era bidimensional, era o módulo A é igual a x ao quadrado mais y, raiz de ax ao quadrado mais y ao quadrado. Onde que vem isso? Vem do triângulo retângulo. Nos vetores tridimensionais, ele vai acrescentar o az ao quadrado aí. Da onde que vem? Se eu fizer primeiro no plano a diagonal do plano AX a Y, eu vou achar AX ao quadrado mais AY ao quadrado, que seria a raiz aí. Depois, com a outra diagonal, onde está de fato o A, né, indicado na figura, aí eu chego nessa função aqui, eu não estou desenvolvendo, mas ela é muito simples. Eu vou aplicar triângulo retângulo no plano x, y, depois do resultado eu aplico ali com o eixo z também, eu chego nesse resultado. É muito simples, né? Isso aqui provavelmente você já deve ter visto. Bom, na sequência é a direção, né? Eu posso fazer de algumas formas também, através dos ângulos alfa, beta e gama, que são respectivamente relativos do vetor em relação ao eixo x, em relação ao eixo y e em relação ao eixo z. Veja que o vetor, como ele está indicado aí na figura, eu tenho a inclinação dele, e aí eu estou indicando, no caso do eixo x, que está o primeiro, da onde está o vetor até o eixo x lá na frente. Aqui da onde está o vetor até o eixo z e assim por diante, né? Não vou indicar o y aqui que eu não vou saber fazer. Então como que eu calculo isso? É trigonometria. Cosseno de alfa é ax sobre a. Da onde que vem isso? Se eu pegar da fórmula ali, onde eu tenho a indicação do ax, da fórmula da figura, onde eu tenho a indicação do ax, se eu pegar o triângulo retângulo, ax ele é o cateto e o a ele é a hipotenusa. Então, o cosseno é o que? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ax sobre a. Fazendo a mesma analogia, a mesma coisa, vai ser cosseno beta é AY sobre A e cosseno gama vai ser AZ sobre A. Então, esses são chamados aí dos cossenos diretores. Ele é o nome que se dá para esses cossenos aí. Veja que é sempre em relação ao eixo, o eixo x que a gente tem, o eixo y, o eixo z, e em relação ao vetor. Não é no sentido oposto, não daria outra conta, que nem eu comento com relação a falar que a x é cosseno, a y é decorar, mas dentro da convenção vai ser sempre cosseno e o ângulo que eu estou chamando. Nesse livro que a gente está adotando, ele utiliza o alfa, beta, gama, poderia ser qualquer outra coisa. Ou eu posso também através do vetor unitário UA. Então o que é o vetor unitário UA? Ele nada mais vai ser do que o vetor A dividido pelo módulo A. Ou seja, eu pego o meu vetor A, dividido pelo seu módulo, eu vou chegar no vetor unitário, como o próprio nome fala, é um vetor unitário.
Aí você pergunta assim, e daí? E eu com isso, para que eu utilizo o vetor unitário? A gente utiliza o vetor unitário justamente para trabalhar com o eixo, com a direção que é interessante naquele caso, e aí eu passo a me preocupar somente com o módulo. Então, por isso que a gente é uma das maneiras da gente trabalhar e não trabalhar só do ponto de vista inteiro, vamos dizer assim, como estava lá na parte de cima, lá o vetor A, né, com a setinha em cima. E o que a gente tem aí de propriedade? Né? A propriedade lá da que vem lá da trigonometria, que o cosseno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. Aí você fala, e daí? Bom, e daí que com essa relação, muitas vezes a gente só tem dois ângulos indicado na figura, ou a gente só conseguiu medir dois ângulos. Enfim, eu conseguiria, através dessa equação, obter o terceiro ângulo. É só para isso, quer dizer, é só para não, é uma das aplicações dessa fórmula aí. Bom, seguindo, antes de seguir, só dois recadinhos, aí na descrição do vídeo tem dois links, um que direciona lá para o nosso grupo no Facebook, então se quiser fazer parte, lá a gente troca experiência, coloca vídeo, coisas interessantes. Se quiser fazer parte é só clicar aí. E o segundo link é para se você quiser baixar o material dessa aula e da maioria dos materiais que eu tenho no canal, é só você clicar, preencher lá o formulário que vai aparecer e aí você vai receber um link lá para onde está esse material que você pode baixar. E aí você pode fazer uma vez só, não precisa fazer outras vezes, né? Bom, seguindo aqui, o vetor então cartesiano, né, com relação à direção. Só para ficar mais fácil da gente entender, a gente falou lá das direções alfa, beta e gama. Então o que eu tenho, né? Eu vou ter, separando só agora, só falando com relação ao alfa, para não ficar, né, muito cheia a figura. Ele é justamente o triângulo, o retângulo que eu vou considerar, é o triângulo que eu tenho, né, com o vetor propriamente dito. No caso aqui, com o eixo X, que seria a parte de baixo do meu braço, e a diagonal que ligaria, no caso, né, que seria aqui atrás, que ligaria, vou fazer aqui, né, a diagonal que vai ligar o eixo X ali. Então, só para ficar mais fácil, né, fiz aí as retas em vermelho, para ficar mais fácil visualizar, né, onde está, qual é o triângulo que eu estou considerando. Fazendo a mesma analogia, eu tenho também lá no eixo Y. Então eu vou ter o eixo Y, vou até a sua origem, dali eu subo, né, pelo próprio vetor e depois a interligação entre a ponta do vetor e o final lá no eixo Y é onde eu tenho o triângulo que eu estou considerando. Veja que nos dois casos eu vou ter o ângulo retângulo. Não parece porque está em perspectiva, né? O ângulo de 90 graus. Tanto na figura na primeira quanto na segunda eu vou ter o ângulo de 90 graus. Não aparece na figura porque ela está em perspectiva, né? Por isso que não está aparecendo, né, o quadradinho certinho aí. E por fim, da mesma forma, é o eixo lá, o gama, né? Eu vou fazer essa mesma questão. Eu vou subir pelo eixo até encontrar o AZ, vou subir né, na outra extremidade eu subo pelo próprio vetor, e a junção, fazendo um ângulo de 90 graus lá em cima, eu tenho o triângulo retângulo completo, e o gama é justamente o ângulo oposto ao triângulo, ao ângulo retângulo, ao ângulo de 90 graus. Bom, adição de vetores, né? Uma vez que a gente tem os vetores, a gente vai fazer da mesma forma. Então, se a partir do momento que eu decompus em AX em x, y, z, aí eu tenho os vetores, eu fiz a notação em y e jk, né, os vetores jk, só para a gente ir, né, se acostumando com as várias notações. O vetor a mais b é só somar o vetor a mais o vetor b. Então vai ficar ax mais bx, y na direção y, a y mais by na direção j e a z mais bz na direção k, né? Não muda nada. É a mesma coisa. Com uma calculadora programável, né, as HPs na minha época de faculdade era a 49G+, sei lá, que era a mais
federal da época, né? Agora já tem outras aí bem mais avançadas que isso. Aí você jogava, montava os dois vetores, somava, você já tinha o resultado final. Então é mais ou menos isso que a gente vai estar fazendo. Então, graficamente, o que eu estou falando? Eu tenho o vetor A, eu tenho o vetor B, e aí a soma dos dois eu tenho o vetor R. Né? Com isso, se o vetor ele tem a componente negativa ou se é positiva, vai sair tudo no final lá o resultado para a gente. Por isso a vantagem de trabalhar com vetores cartesianos, como eu venho falando. Bom pessoal, chegamos ao final dessa aula. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser receber novidades do canal, é só se inscrever. Se quiser via WhatsApp, manda eu quero aí com seu nome para esse telefone que está aí, 984827250, né, prefixo 11. Se quiser dar uma força para a gente, tem a nossa lojinha lá do Magazine Luiza, né, contatos via Facebook, WhatsApp, YouTube, da maneira que você achar conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.